vendo passar. E você tenha sempre esperança, mesmo quando o sol não nascer. E você os seus amigos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, pessoal do Facebook. E a paz do Senhor Jesus esteja com todos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Hoje, dia 16 de agosto, né? Mais um culto, né? Onde nós vamos estar ministrando aqui a cura e a libertação. E já aproveitando, né, essa primeira parte, essa oportunidade, logo a gente vai estar lendo a palavra e em seguida fazendo a oração. Já quero estar aqui, né, parabenizando a minha filha, que hoje também está completando mais um ano de vida, minha filha primogênita, que Deus nos abençoe em nome de Jesus, muita graça, muita saúde, paz, amém? Já dei os parabéns para ela, mas vou estar orando nessa noite. O melhor presente é a oração para os nossos filhos, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 28. Vamos estar lendo a partir do verso 1. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Salmo, capítulo 28. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Oração por socorro e ação de graça. Amém? Salmo 28. A ti clamarei ao Senhor, rocha minha. Não endureças para comigo. Se te calares para comigo, fique eu semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me incluas como ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal no seu coração. Dai-lhe segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dai-lhe conforme a obra das suas mãos, retribuirei o que merecem. Porquanto não atentam para as obras do Senhor, e nem a obra das suas mãos, pois que ele derrubará e não os retificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a minha súplica. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração. Eu fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com meu canto louvarei. Ó Senhor, é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Amém? Glória a Deus. Nós possamos fazer, em nome de Jesus, essa oração, este salmo, né, para a oração na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. E eu fico com este verso 7, aleluia, como chave, né, de abertura deste culto. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e eu fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. Amém? Que nós possamos estar meditando cada dia mais na palavra do Senhor, que Ele sempre é presente, né? Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso falar, o nosso agir. Ele sabe tudo de nós, tudo, né? Eu, como não sou diferente de outras pessoas, ou de outro irmão, ou de outro ser humano, eu sou também um ser humano, e confesso, né, para os irmãos que por esses dias eu tenho passado um pouquinho de, digamos assim, aperto, né? Hoje
eu levantei de manhã e em meu coração, eu falei com Deus. Só que eu comecei a falar com Deus e as lágrimas cobriram meu rosto. E eu falei em espírito com Deus, passei o dia todo falando com Deus. E graças a Deus. Agora à tarde eu abri a palavra de Deus, o Senhor me deu uma palavra. E nessa palavra o Senhor confirmou o versículo que o Geraldo disse ontem, né? No momento que a gente estava conversando, e ele falou comigo e Deus confirmou nessa palavra, nesse versículo. Então eu quero dizer que a gente tem uns momentos da gente também, mas tudo é para que nós venhamos renovar, né, a nossa fé, né, reconhecer que a nossa força não está em nós, e sim em Deus. E que Deus pode tudo e todas as coisas. E a Bíblia diz assim que tudo coopera para aqueles que servem a Deus. E eu louvo o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, porque Deus, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe o dia da nossa alegria, Ele sabe o dia do nosso choro. E a palavra de Deus, ela é pura e ela é verdadeira. E a palavra de Deus, desde Gênesis, Apocalipse, eu digo assim que quando Deus manda a palavra, Ele cumpre. Se Ele fala com a gente, às vezes Ele manda palavra de fortalecimento, às vezes Ele manda palavra de conforto, às vezes Ele manda palavra de exortação, mas Ele cumpre com a palavra dEle. E quando a palavra dEle diz assim, no Salmo lá, diz assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria é o amanhecer. Porque nós vamos ter esse momento também de chorar, mas nós vamos ter um momento também de receber alegria. Então eu louvo o nome do Senhor, agradeço a Deus, porque mais uma vez o Senhor falou comigo, mais uma vez o Senhor mostrou que ali era eu e Ele e eu, e eu glorifico o nome santo do Senhor. Comecei a louvar, sabe? Eu comecei a cantar, comecei assim, porque no louvor dos meus lábios eu comecei a louvar, assim, baixinho. E eu falei assim naquele momento, Senhor, eu não sei, mas é o teu Espírito que está abrindo a minha boca para louvar, porque o Senhor está vendo que o meu coração está triste. Mas eu glorifico a Deus, porque quando o louvor saía dos meus lábios, que já não era eu, era o próprio Espírito Santo. Porque é difícil, irmãos, a gente louvar a Deus no momento que a gente às vezes não está muito legal. Mas o louvor estava saindo dos meus lábios. Não entendi, mas o Espírito Santo sabe. Então, nessa noite, no nome de Jesus, eu quero agradecer a Deus, porque sei que Deus é fiel. Às vezes a gente fala com Deus, assim, tipo assim, meio que fazendo uma cobrança, mas Deus, Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar, Ele conhece o nosso dia a dia. A Bíblia diz assim que Ele formou nós no ventre da nossa mãe. Então Ele sabe tudo. Não adianta a gente querer, às vezes, questionar, dizer, por que isso, por que aquilo, né? Ele é Deus, nós somos vasos. Ele é o oleiro. Mas eu creio, irmãos, no nome do Senhor Jesus, eu creio na vitória. Aleluia. Eu creio na vitória. Porque Deus, Ele é bom. Amém? Vamos estar orando a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Vamos entregar a nossa vida na presença do Senhor. Vamos entregar, aleluia, todo o nosso ser, aleluia, na presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu glorifico o nome do Senhor Jesus. Como diz ali Jó, Deus deu e Ele mesmo tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo nas nossas vidas nós devemos glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Tá de sol, vamos glorificar a Deus. Tá de chuva, vamos glorificar a Deus.
o tempo está meio fechado, vamos glorificar a Deus. Porque às vezes nas nossas vidas é assim. Tem dia que parece que a nossa vida está aquele sol radiante. Tem dia que parece que está aquela chuva, aquela tempestade. E tem dia que às vezes parece que está nublado. Mas vamos glorificar a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Soberano Deus, Pai eterno. Nesta noite eu quero te dar graças, ó Deus, porque sei que o Senhor é bom. Nessa noite eu quero te glorificar, ó Deus, porque sei, aleluia, sei da tua soberania, Pai. Nós não temos, Senhor, outro bem além de ti, ó Deus. Eu te agradeço por estar aqui nesta noite, Senhor, podendo louvar, te adorar, glorificar o teu santo nome. Eu te agradeço pela minha família, meus filhos, meus netos, meu esposo. Te agradeço pela minha filha, Senhor, que hoje está completando mais um ano de vida. Muito obrigada, meu Deus. Meus filhos são bênçãos, Senhor. Meus filhos é herança do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É a tua palavra, ó Deus, que me ensina assim, que os nossos filhos são herança do Senhor. Oh Deus, Deus de poder e Deus de maravilha. Muitas vezes o inimigo quer destruir os nossos lares, quer destruir as nossas famílias. Ele quer destruir a imagem, a semelhança do Senhor. Mas eu não abro mão, Senhor, da tua promessa, Senhor. Eu não abro mão, Senhor, daquilo que um dia o Senhor prometeu. Eu não abro mão, Senhor, das promessas que o Senhor fez da minha vida, na vida dos meus, ó Deus. A tua palavra, Senhor, é a tua palavra, ó Deus, que diz, aleluia, que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor não mentiu, ó Deus, quando diz, Senhor, aleluia, que o Senhor tem promessa na vida dos meus, ó Pai. E eu creio, meu Deus, que o Senhor não se arrependeu de ter feito esta promessa. Mas desta noite, ó Deus, em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor colocou, Senhor, sobre as minhas mãos, ó Deus, eu repreendo nesta noite toda a fúria do diabo. Em nome de Jesus, cai por terra. Satanás, tira as mãos daquilo que são meu, tira as suas mãos, Satanás, do meio da minha família. Eu te repreendo nesta noite. O sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, estenda as suas mãos para esta igreja. Espírito Santo de Deus, estende, Senhor, as suas mãos, que o bálsamo venha passar dentro desta igreja. Bálsamo da cura. Espírito Santo de Deus, visita os teus filhos nesta noite, servos e servas do Senhor. Senhor, o Senhor não deixa, Senhor, o servo do Senhor, a serva do Senhor enganada. Tu falaste comigo, ó Deus, por esses dias. E tu confirmaste aquilo que o Senhor falaste. Mas nesta noite, ó Senhor, eu repreendo em nome de Jesus toda a fúria do diabo contra esta igreja. Contra a vida do pastor. Contra a vida, aleluia, da nossa pastora. Contra a minha vida, contra a vida dos seus que estão aqui. Eu repreendo em nome de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Peço perdão para meus irmãos. Porque tenho rinite, está atacada a minha rinite e às vezes acontece isso por conta dessa alergia. Mas está repreendido também em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Guarda esta igreja. Guarda, Senhor, os servos e servas, os filhos, Senhor. Todos aqueles que pertencem, aqueles que vão pertencer a esta igreja. Livra, Senhor. Livra do espírito, Senhor, de contenda, dos espíritos de inveja, de rebelião, que cai por terra em nome de Jesus. Senhor, guarda, Senhor, esta igreja. Guarda todos que entrarem por esta igreja, meu Pai. Desde a criança, meu Pai, até o adulto. Peço a tua bênção, Senhor. Senhor, a unção da cura, a virtude da cura. Senhor, cura, Senhor, os teus filhos. Cura, Senhor, esta igreja, meu Pai. Tem pessoas, Senhor, que quer vir, quer participar dos cultos, mas a enfermidade tem segurado essas pessoas dentro de casa. Em nome de Jesus, Satanás, espírito da enfermidade, eu te repreendo nesta noite. Bata em retirada em nome de Jesus. Oh, Senhor, envia o teu anjo, Senhor, com unção da cura, onde estiver essa vida, com esta enfermidade, meu Pai. Espírito de depressão, cai por terra em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, porque outro dia, Senhor, nesta oração, o Senhor colocou nos meus lábios para repreender o espírito de morte. E eu agradeço a Deus, agradeço a Ti, Senhor, porque naquela semana o Senhor deu o livramento, ó Pai. Eu te agradeço nesta noite. Obrigada, meu Deus, por tudo. Te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica conosco, Jesus, recebe o nosso louvor, recebe, Senhor, os testemunhos, que é tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Quero estar passando a oportunidade para o Geraldo, em nome de Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui nesta noite para adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus que dá vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Eu quero deixar uns versículos na palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jeremias 33, 3. Apenas um versículo. Nesta quarta-feira, onde é ministrada a palavra do Senhor, um culto de cura e libertação, onde a mão do Senhor tem operado grandemente em nosso meio. Jeremias 33, 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Amém? Clama a mim e responder-te-ei. Então o Senhor nos convida a clamar a Ele, a buscar a face dEle, buscar a presença dEle, né? Porque Ele é fiel. A Bíblia diz que
onde está escrito na palavra do Senhor, que Ele zela pela sua palavra para cumprir. Aleluia. Então o projeto de Deus é esse, que a palavra dele venha se cumprir. Que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que passaria céus e terra, mas a sua palavra não iria passar. Então a nossa fé ela é baseada na palavra. Aleluia. E a palavra ela é espiritual. Quando nós entramos na presença de Deus, a gente tem que, já sabendo que Deus é espírito, e Ele procura os tais que adoram Ele em espírito e em verdade. Então, quando nós vamos buscar a presença de Deus, nós temos que saber que temos que entrar em espírito na presença dEle, e procurar entender os planos de Deus, o projeto do Senhor. Em Jeremias 29 está escrito assim, que bem sei eu o pensamento que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Quando nós esperamos algo do Senhor, Ele vai nos dar. Mas é necessário clama a mim, buscar a face do Senhor, buscar a presença de Deus. Por isso que está escrito lá no livro de Tiago 4:7, diz assim: sujeitais ao Senhor vosso Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. E o nosso Deus, temos que olhar para Ele, porque a palavra dele decide espiritualmente. Quando Ele fala que não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades. Então a gente tem que ter entendimento, sabedoria de como que é que temos que entrar na presença de Deus e saber com que estamos lutando, com que estamos mexendo, né? Que o dia mau sempre existe. Mas nós temos que clamar ao Senhor, buscar a face, a presença do Senhor e pedir que a presença dele seja conosco, que o Espírito dele seja conosco. Porque no momento que nós entrar em peleja, em batalha, a gente possa sair vencedor para a glória do nome dele. Aleluia. Quando Davi deparou com a situação difícil, com os soldados de Israel, estavam sendo afrontados pelo gigante Golias, ele disse para aquele gigante: olha, você vem a mim com espada, escudo, toda a armação tua aí, mas saiba de uma coisa, eu vou contra ti no nome do Deus dos exércitos. Aleluia. Então a gente tem que saber que quando nós entramos na presença de Deus, nós temos que ver Deus, porque Ele é Espírito. Aleluia. E revestir da graça, da unção dEle. Quando você sentir a presença do Espírito Santo, levanta em nome de Jesus, como Davi levantou e derrubou o gigante. Porque ele não foi posteado na sua força, nem na sua capacidade, mas na fé que tinha no coração dele, que ele sabia que Deus era com ele. Então, neste culto de cura e libertação, no momento da oração, no momento de nós crermos no poder da palavra, clamar ao Senhor para que a presença do Espírito Santo venha nos encher. Aleluia. Porque sem Ele, nós não podemos nada, sem a presença do Senhor. Ele deixou bem claro na sua palavra, lá no Evangelho de João, capítulo 15, que nós já estamos limpos pela palavra que Ele já nos tem falado. Mas Ele deixou bem claro que sem mim, nada podereis fazer. Então é necessário nós buscar a presença do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos dar fortalecimento e unção suficiente para levantar contra o gigante, contra o mal, e cair por terra para a glória do Senhor Jesus. Então, neste culto de cura e libertação, temos que ter no nosso entendimento que a palavra do Senhor, ela permanece. A palavra do Senhor, ela é poderosa para destruir todos os dardos inflamados do maligno. Então, no momento da oração, creia no poder de Deus, porque
Deus cura, liberta, transforma as vidas. E hoje é comum ver as pessoas sofrendo, né? A pessoa está espiritualmente falando, está carregado, o fardo pesado, né? Mas Jesus convida você nesta noite a chegar a Ele, clamar a Ele. Aleluia. Porque o Senhor Jesus Cristo disse, né? Aleluia. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei paz para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Clama a mim e responder-te-ei. No momento de chegar na presença de Deus, abrir o coração, que no momento da oração o mal vai embora, em nome de Jesus. Porque o mal não resiste o poder de Deus. O espírito de Satanás, em nome de Jesus, não tem poder sobre a palavra do Senhor. Porque a igreja tem essa autoridade. Pela palavra, a igreja do Senhor Jesus tem essa autoridade. E Satanás sabe disso. O espírito das trevas sabe disso. Que quando alguém levanta com autoridade em nome de Jesus, ele bate em retirada. Ele sai. Porque não resiste o poder da palavra e a autoridade do Mestre. Porque assim foi dado para a igreja do Senhor. Lucas 10, 19 está escrito. Onde Jesus deu instrução para os seus discípulos e disse: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. É o Mestre. É do Senhor Jesus. E nada pode anular aquilo que vem do Mestre. Apenas tomar posse em nome de Jesus. Então, nesta noite, nesse culto de cura e libertação, o Senhor nos convida. Clama a mim, responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e lindas que ainda não sabes. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estar louvando a Deus com 2 corinhos, em nome de Jesus. Vou estar tentando louvar. Irmãos, essas crises de tosse que eu tenho, deixa eu dar uma explicação que às vezes a pessoa não entende. Eu tenho alergia com a poeira. E todo ano eu passo por esse tipo, né, de problema, né? Creio em nome de Jesus que Deus vai me curar. Porque essa época é muito seco, muito pó. E nessa época é época que tem árvores que estão enfloradas, principalmente o ipê, né? O ipê, e lá do lado da minha casa é uma chácara, tem umas pés de pitangueira lá. Então o vento bate e sopra aqueles pelinhos, aquelas coisas. Hoje eu estava olhando, sabe, aquelas partículas das flores. E aquilo vai para dentro de casa, né? E o ipê vai longe também, aquele pozinho do ipê vai longe, né? E para quem tem problema de alergia, aquilo lá é um problema, né? E essa noite, na madrugada, eu já acordei na madrugada e eu acordei assim que gente, eu falei assim, eu não vou levantar, meu Deus do céu. Porque eu estava dando crise de espirro e eu choro sem, assim, sabe? O nariz fica como uma benção. Francisco sabe bem que é isso, né, Francisco? E ainda mexo às vezes com produto forte, essas coisas. Então chega essa hora assim, minha garganta tá e o peito. Então é onde que dá essas crises de tosse em mim, é por causa disso daí. Mas em nome de Jesus, Deus vai me libertar dessa alergia também. Quero estar louvando a Deus com 2 corinhos, em nome de Jesus. Nessa harpa nossa tem, não sei se todas têm. É o 545. E depois é o 645 e depois o 646. Em nome de Jesus, amém? Ao único que é digno de receber
a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém? 646. Glória a Deus. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Amém? Glória a Deus, não vou abusar mais não, tá bom. Deus já permitiu que eu louvasse, glória a Deus. Eu achei que eu não ia dar conta, mas amém. Quero estar dando oportunidade, né, para a nossa irmã Lia e para o pastor que vai estar louvando também, amém? Boa noite, igreja, boa noite, a paz de Cristo. Vamos louvar, continuar esse louvor lindo, esse louvor para o Senhor. E agora, a Lia, minha esposa, nós vamos louvar um hino curtinho, que todos conhecem. A maioria conhece, um hino simples de ser louvado, e nós vamos louvar pela graça do Senhor. Mas antes eu gostaria que aqueles que estão comigo, você também que está em casa, abre a tua palavra no Evangelho de João, no capítulo 15, e nós vamos ler os versículos 13 e 14, porque esse louvor que nós vamos louvar é um louvor que fala do amigo, que Jesus é o nosso amigo. Vamos ver o que ele fala aqui no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13 e 14. Ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém sua vida pelos seus amigos. Versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E o nosso hino hoje vai ser sobre o amigo. E vamos, eu e a Lia aqui, com a graça do Senhor, nós vamos louvar esse hino pela honra e pela glória de Deus.
Ele já vai chamar. Ô, glória! Vem, me ama, que me ama, que me ama. Eu tenho um amigo que me ama, que me ama, que me ama. Jesus, seu Jesus, não me está Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Eu tenho um amigo que me guia, que me guia, que me guia. Eu tenho um amigo que me guia, que me guia. Seu nome é Jesus. Jesus, 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 seu nome é Jesus. Eu tenho um amigo que me guarda, que me guarda, que me guarda. Eu tenho um amigo que me guarda, e seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Oh Deus de poder e de glória, louvado seja. Queridos irmãos, muito boa noite. Quarta-feira, mais uma noite de culto de libertação. E nós estamos aqui porque o nosso Deus trouxe. Nós estamos alegres porque a alegria vem dele. Senão nós estaríamos aqui tudo cabisbaixo, triste. Mas antes de mais nada, eu sinto no meu coração que nós temos pessoas que estão nos assistindo e também que estão aqui na nossa presença, que está passando por momentos difíceis, momento de tristeza, momento de... assim que praticamente, não vou dizer uma depressão, porque a depressão é algo terrível, mas algo assim que se entristece, algo que vai tirando as forças da gente. E eu quero dizer para os irmãos, para esses irmãos, que o salmista, no Salmo 42, ele nos ensinou, nós quando estivermos numa situação dessa, irmos em frente do espelho, olharmos bem para dentro dos nossos olhos e lutar com a nossa alma, mas lutar forte. Ele diz aqui no versículo 42, versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Irmãos, muitas vezes a tristeza entra em nós de uma maneira que aqueles que viu, que acompanhou a nossa caminhada, viu nós alegre, viu nós glorificando a Deus, louvando, e agora vê nós cabisbaixo, triste. Às vezes nem carrega mais a Bíblia, às vezes não vem mais nem na igreja, não porque não quer vir, não tem força. E aí, o que é que as pessoas olham e veem em nós? Não vou dizer que eles chegam e perguntam para vocês, mas dentro do pensamento dele, ele vai dizer, onde está o Deus desse aí? Eu vi ele era tão diferente, ele era tão alegre, ele havia falando, lendo a Bíblia aí para os outros, e agora calou. Por isso que nesse capítulo 42, ele pergunta no versículo 5, ele luta com a alma dele. Ele diz, porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação de sua face. É uma luta que nós precisamos. Você que está em casa, está passando por problemas, por esse tipo de dificuldades,
os que estão aqui com nós, lembra do que foi lido agora. Tenha fé, tenha esperança, lute, não deixa de lutar, porque a Bíblia diz no Salmo, em Provérbios capítulo 12, versículo 25, que a tristeza, a desesperança ou a ansiedade, ela nos fere, mas uma boa palavra nos consola, nos levanta. A Bíblia também diz em Provérbios 17, 22, que a ansiedade, a tristeza, a depressão chega a secar os ossos. Então, queridos irmãos, lembra desse Salmo 42? Leia em casa, leia em casa esse Salmo 42, que é um salmista desesperado, é um salmista cheio de tristeza, cheio de alma abatida, e ele nos ensina a clamar a Deus, a clamar, ele nos ensina a lutar com a nossa alma. Agora, irmãos, vamos para a santa palavra de Deus. Vamos primeiramente pedir a permissão dessa palavra. Hoje já foi dito tantas palavras bonitas aqui, mas nós vamos abrir já, vocês já podem abrir a Bíblia de vocês em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, e nós vamos falar algo de libertação, porque o culto é de libertação. Vocês abrem no capítulo 5 e nós vamos ler um versículo só do capítulo 4. E nós vamos ver que esse Deus nosso é maravilhoso e é abençoado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, peço permissão, Pai, para explanar a Tua palavra. E sei, Pai, e cada dia eu compreendo melhor, que sem o Teu Espírito, Senhor, a gente não é ninguém. Nós precisamos da sabedoria do Teu Espírito, Senhor. Eu preciso para falar da Tua palavra e para pregar para mim mesmo. E aqueles que estão ouvindo precisam do Teu Espírito, Senhor, da sabedoria, para entender por que desta palavra esta noite, por que esse culto neste horário, por que culto de libertação, e nós vamos entendendo cada vez mais que um culto como esse e outros que estão esta noite sendo ministrados, o Senhor, nosso Deus, já tinha no caderno dele antes que existisse o mundo. Então, Pai querido, através do Teu Espírito, nós trêmulos, com joelhos trêmulos, cheios de temor, nós pedimos permissão, sabedoria, entendimento, para explanar a Sua santa palavra, e sempre dizendo que a voz é minha, mas a palavra sempre será do Senhor. Eu gostaria que vocês estão com Marcos aberto, o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, eu quero ler somente o versículo 37. Somente o 37. Para nós entender a palavra de hoje. Diz assim: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Então vocês imaginam, né? Uns barquinhos, começar uma tempestade, que o causador de uma tempestade, o que causa mais danos e o que levanta mais ondas é o vento. E quando Jesus foi levado, a Bíblia diz que foi levado do jeito que ele estava. Ele estava orando no monte, ele estava cansado, claro. Acredito eu que até sem comer, porque a Bíblia começa, no versículo 4, começa a dizer, quando eles falam dessa tempestade, que Jesus acalma a tempestade, eles começam dizendo que Jesus foi levado do jeito que estava. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, que o Espírito Santo ajuda a nós, a essas revelações, é que Jesus tinha uma missão de Deus. Deus tinha dito para ele, não dito para os discípulos.
O pai tinha dito para o filho: filho, você vai precisar ir numa região de criadores de porcos. O senhor vai lá, porque um homem, uma ovelha precisa ser salva. Uma ovelha precisa ser liberta. E vocês acham que mesmo sendo uma, o diabo se agrada? Esse homem ele tinha uma carga muito grande de demônios. Nós vamos ler aqui o estado dessa alma, o estado desse homem. Um estado terrível. E vocês acham que o inimigo não interrompeu? E quis interromper com a tempestade. É a mesma coisa nós. Muitas vezes nós achamos que nós temos algum lugar que Deus nos mandou, e às vezes a gente dá algum tropecinho, encontra algum empecilho, e nós não podemos desistir. Nós temos que repreender, assim como Jesus repreendeu o vento, repreendeu a tempestade, e o mar acalmou, nós também temos, e nós temos que ter também sabedoria, que o inimigo não se agrada com as coisas que a gente faz. O inimigo não se agrada com a obediência nossa a Deus. Não se agradou com Jesus, vai se agradar com nós? Então nós vamos começar a mensagem hoje, que é a cura de um endemoniado gadareno. E também nós podemos usar um tema. Você ou eu somos capazes de expulsar Jesus? É um tema. Você aí em casa que está nos assistindo, você é capaz de expulsar Jesus da sua vida? Nessa passagem, Jesus foi expulso. Jesus foi pedido para se retirar. E nós vamos falar dessa palavra hoje, que é a cura de um endemoniado gadareno. Endemoniado gadareno. Capítulo 5, versículo 1 em diante. Marcos, capítulo 5, versículo 1 em diante. Nós estávamos lendo um versículo só do capítulo 4, para nós poder entender a caminhada de Jesus. Por que que Jesus deparou com aquela tempestade? E porque Jesus tinha uma missão a ser cumprida. E aqui começa a narração da missão de Jesus. E chegaram ao outro lado da margem, a província dos Gadarenos. Versículo 2. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo. Versículo 3. O qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda como correntes o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, e correndo estas foram por ele, por grilhões e correntes, estas foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre, no versículo 5, sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Então nós começamos a sentir agora que Jesus tinha uma missão: socorrer um homem sofredor, socorrer um homem que para aquele povo pagão, aquele povo criador de porcos, esse homem não valia nada. Esse homem ele andava solto por lá. Quando ele conseguia dormir, ele dormia nos sepulcros, no cemitério. Porque a Bíblia diz que ele andava de dia e de noite. Ele não conseguia dormir mais. Era um homem perturbado. Era um homem que, se prendesse eles com algema nas pedras, ele rebentava até as pedras. Isso nós vamos saber agora por quê. Mas o interessante é que assim que Jesus viu,
Porque a Bíblia aqui, ela adianta um versículo e depois você tem que atrasar ele. Eu entendo que assim que Jesus desceu do barco, Jesus já repreendeu esse homem. Já repreendeu o espírito mal dele. Porque Jesus já percebeu que aquele homem, naquele estado, praticamente quase nu, tudo rasgado, todo machucado, Jesus repreendeu. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, no versículo 5, no versículo 6, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Mas algo aconteceu antes. No versículo 7, e chamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Por que ele estava dizendo isso? Por que ele viu Jesus e disse todas essas coisas aqui? No versículo 8 disse, porque ele dizia, sai desse homem, espírito imundo. Então, quando Jesus viu esse homem naquele estado, ele já disse, sai desse homem, espírito imundo. E aí o espírito respondeu. O espírito que estava dentro desse homem respondeu. E por isso que diz aqui no versículo 6, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Versículo 7, clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Por que ele sentiu tudo isso? Porque Jesus, antes, ao bater o olho nele, já repreendeu. Diz aqui o 8, porque ele dizia, que Jesus disse antes, sai deste homem, espírito imundo. E essa mesma palavra que Jesus usou para esse homem e para muitos outros, ele nos ensinou nós também a usar. Nós temos essa força também. Nós temos essa autoridade com toda a fé. Essa autoridade cabe a cada um de nós. Por isso que a Bíblia diz em Isaías capítulo 57, no capítulo diz que nenhuma ferramenta forjada poderá prosperar contra nós. Porque isso aí é uma herança que Deus nos deu para nós repreender. E Jesus repreendeu, saia deste homem espírito imundo. E com essa autoridade, nós podemos usar aí fora, podemos usar aqui dentro, e dentro desse impacto, dentro desta palavra, eu estou dizendo agora, saia de quem estiver com o espírito imundo, é para sair agora. É nesse instante que vai sair, mesmo aqueles que estão em casa. Vai saindo, vai pegando o seu caminho, vai se mergulhando dentro dos porcos, vai no mergulho dos porcos, mas saia dessa pessoa. Jesus está dizendo para aqueles que estão endemoniados, sai deste homem, sai desta mulher, espírito imundo. E no versículo 9, e perguntou-lhe, Jesus perguntou, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Você veja que esse homem estava com um exército, uma quantidade enorme, que quer dizer legião, é uma quantidade enorme de demônios, judiando, acabando com a vida daquele homem. Aquele homem era ignorado dentro dessa cidade. Aquele homem era desprezado. Aquele homem era humilhado. Ninguém dava nada por ele. Até que chegou Jesus. E quando ele disse legião, que é uma quantidade
quantidade enorme de demônios atentando uma pessoa, Jesus não se apavorou com isso. A presença de Jesus, quando ele disse, sai desse homem, espírito imundo, já fez com que aquela quantidade, aquela legião de demônios, já começassem a se entregar. Porque o nome de Jesus é uma coisa fantástica. Lá em Atos, eu não me lembro o versículo agora, nem o capítulo, mas teve os filhos de uns príncipes lá, os filhos de um sacerdote lá, uns irmãos, e foram se meter a pedir para sair daquele homem espírito imundo. E ele disse, em nome de Jesus, que o Paulo prega, em nome de Jesus, do apóstolo Paulo. E o demônio respondeu, o apóstolo Paulo eu conheço, mas vocês eu não conheço. E aqui que a Bíblia diz, que eles levaram um carreirão, ainda saíram até nu. Então, é algo sério quando nós acatamos a autoridade de Jesus para nos dizer, sai desse homem espírito imundo. Eles se entregaram de uma maneira com a presença de Jesus, que no versículo 10, e rogava-lhe muito, não rogava pouco não. Então a gente vê esse homem sendo usado, né? Somente a boca, a voz, dizendo, rogo, Senhor, rogo que não me deixa não me leve eu para qualquer outro lugar, que enviasse para fora daquela província. Eles queriam ficar naquela província, porque aquela província era pagã, aquela província só pensava em criação de porcos, só pensava na parte financeira, eles não tinham memória para outras coisas. Essa era a força deles, essa era a esperança deles. E o inimigo queria ficar ali, queria permanecer naquela região. E o versículo 11 diz que e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E o versículo 12 disse, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Aquele que não sabe, vai aprender essa noite, que os demônios, ou o demônio, seja legião, seja quem quer que seja, ele vai sair da pessoa, mas ele vai entrar numa outra casa que não tiver, que está limpa e pronta para recebê-lo. Ele vai entrar numa outra casa, onde tem brecha aberta. Não pensa que eles morreram afogados, não. Isso é um engano das pessoas. O demônio vai chegar o momento dele, lá no fim, que ele vai ser queimado. Nós nunca podemos misturar as coisas. Então, quando ele diz aqui, e todos aqueles demônios rogaram, quer dizer, imploraram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. No versículo 13 diz assim, e Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Foram quase 2.000 porcos e afogaram-se no mar. Aqui é o perigo que nós temos que entender. Quem é que afogou? Os demônios ou os porcos? Claro que foram os porcos. O prejuízo ali foram dos porcos. O demônio não tem nada com isso. Então a gente às vezes que não tem aquele conhecimento, acha, bom, essa legião aí acabou. Esses já foram queimados, nada. A Bíblia diz que estão ao nosso derredor, urrando como leão, querendo nos tragar. Por isso, como foi dito aqui pelo Geraldo,
em Tiago 4,17, sujeitai-vos, que ele vai embora. Vai embora, se afasta. Por isso que a Bíblia diz, em Lucas 4, Mateus 4, Mateus é mais bonito, na tentação de Jesus, que disse que assim que o diabo se afastou por algum tempo, veio os anjos e serviram a Deus. É maravilhoso isso, né? E no capítulo 4 de Marcos diz que os demônios se afastaram por algum tempo. Então eles não acabaram. Eles não se afogaram. Eles estão vivos. Estão vivos odiando a Jesus. E querendo nos tragar porque nós somos de Jesus. Nós temos a autoridade de Jesus para expulsar. Expulsar é uma coisa. Matar é outra. Morrer é outra. Então nós sempre temos que ter essa compreensão dentro de nós. Eu leio o 13 de novo. E Jesus logo lhe permitiu. Por quê? Porque a autoridade estava abaixo de Jesus. Eles estavam abaixo da autoridade de Jesus. Se Jesus dissesse, não, vocês não vão nos porcos, vocês vão voar aí. Voa aí e desapareça. Desapareça, mas eles vão cair em outro lugar. Onde tiver brechas. O diabo é procurador de brechas. Ele quer achar brechas para ele entrar e fazer morada. Até atingir um ponto que chegou um homem desse. Versículo 14. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. Por isso saíram muitos a ver que era aquilo que tinha acontecido. O que aconteceu? Os que apacentavam, os que cuidavam dos porcos, viu aquilo uma coisa fantástica. Sabe lá que você vê 2.000 porcos mergulhar na água? Sabe lá que visão que eles tiveram? De se afundar e se afogarem na água. Eles saíram correndo e foram avisar a cidade. Foram avisar o dono dos porcos. É aí que a coisa complica. Porque vocês acham que o dono dos porcos estava interessado em saber o que aconteceu com aquele homem? Não. Você acha que os donos dos porcos estavam, puxa vida, parece que houve um livramento para aquele homem, imagem e semelhança de Deus? Mas não existe isso. Quando você está vidrado, você está carregado de pecado, você é um pagão, você está olhando só a parte financeira, só a parte material, você não se comove muito com o irmão, não. Você não consegue se comover. A sua mente está fixada no material. A mente desse pessoal aqui está fixada nos porcos. Assim que chegou, eles devem ter perguntado para aqueles que cuidavam dos porcos. Mas foram tudo para dentro d'água? Na hora já fizeram o cálculo, quanto é que eles perderam? Não quiseram saber, mas por quê? E aí, quando eles chegam, né, que a Bíblia diz aqui, ó, no versículo 15, e foram ter com Jesus. Eles foram tirar satisfação com Jesus. E viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. O que eles viram? Viram aquele homem tudo rasgado, tudo sujo, sem banho, bonitão, tomado banho. Se duvidar, Deus preparou alguém lá que deu até um terno para ele. Estava lá, bonitão. Sentadão no barco, já queria seguir Jesus. E acha que isso aí, essa nova criatura, chamou a atenção dos pagãos? Jamais chama. Não chama. Os pagãos, o negócio dos pagãos era outro. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado,
o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Versículo 16. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. Então eles disseram, olha, esse homem que todos nós conhecemos aí, esse que vocês agora não estão nem conhecendo, que está sentado lá no barco, nova pessoa, bonitão, cheirosão. Esse era o homem que andava aí, o demoniado de Gadareno. Foi ele, através dele, que Jesus libertou e que vocês perderam os porcos. Versículo 16. E os que tinham visto contaram o que aconteceu, do jeito que eu estou falando para vocês. Versículo 17. E começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. Então, irmãos, no momento daquele povo, ao invés de se encantarem com o milagre, com a autoridade de Jesus, eles, e com a transformação daquela alma, daquele ser humano, eles pediram que Jesus se retirasse. Mandaram Jesus embora. Retira daqui. Você não é digno de ficar aqui, porque você, através do seu poder, você matou nossos 2.000 porcos. E nós, o ensinamento dessa noite, você nunca se preocupe com os 2.000 porcos de vocês. Não se preocupe com algumas coisas que vocês perderam. Se preocupe com o que aconteceu, o que Jesus fez para você mesmo, o que Jesus fez para o seu irmão. Se interessa por isso. A perda você recupera. Agora, o que Deus quer mesmo que você recupere é a alma perdida, a alma doente, a ovelha perdida, a ovelha sem pasto. Era o pasto dessa ovelha aqui, e Jesus queria ela também, é o mesmo valor nosso, mas eles não conseguiam enxergar isso, e muitos de nós, nos dias de hoje, não conseguem enxergar isso, enxergamos só a parte financeira, só a perda financeira, só a perda material, por isso para eles a melhor coisa que acontecesse, era Jesus se espada ali e ainda levar esse homem. Ele estava doidinho para ir, estava sentadinho, prontinho para seguir Jesus. Mas Jesus tinha um outro propósito para ele. Jesus não foi lá por acaso. O papai não mandou o filho ir lá por acaso. Não. E começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. Versículo 18, e entrando ele no barco, rogava-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Ele queria Jesus. O cego de Jericó, quando Jesus fez aquela pergunta para ele, que queres que eu te faça? E ele respondeu com a maior categoria, eu quero vista, eu quero enxergar. A Bíblia termina dizendo, e seguiu Jesus. E tem muitas passagens que Jesus fez milagres e não seguiu Jesus. Não porque Jesus não quis. Aqui não, aqui ele queria seguir Jesus. Mas havia um propósito grande desse homem. Que às vezes a gente vê na rua aí, até cheirando mal. Depois você acaba vendo ele com a Bíblia, buscando alma. É assim que acontece. Às vezes você vê um caído nas drogas, no crack, na maconha, e tudo de mal que existe por aí. Passa um determinado período, você vê ele pregando o evangelho. Esse homem foi o primeiro a ministrar o evangelho, o primeiro pregador, isso os historiadores levantaram, o primeiro
ouviram a falar de Jesus nas terras dos gadarenos, nas terras dos pagãos. Por isso que a Bíblia diz aqui, Jesus, porém, não, no 19, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grande coisa o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, os historiadores chegaram a levantar isso, e ele passou a ser o primeiro pregador dessa terra dos gadarenos. Porque Deus faz o que ele acha que tem que fazer. Muitas vezes a gente pode perguntar, puxa vida, mas por que Deus não levou esse homem que já estava liberto? Por que Jesus não levou no barco, tirou do meio daquela gente? Às vezes nós estamos num emprego que a coisa está brava ali, gente. O diabo tá que tá. E às vezes a gente fala, vou cair fora. E às vezes Deus quer que você permaneça ali. Ele quer você ali. Porque ele tem obra e propósito para você trazer aquele povo para ele. Mas nem todos têm esse conhecimento. Aí a gente acaba caindo fora do propósito de Deus. Os historiadores dizem que esse homem não se rebelou de não ir com Jesus. Ele obedeceu. Por isso ele foi considerado o primeiro pregador numa terra de pagão, a terra dos gadarenos, que só pensava nos porcos. No versículo 20 disse, e ele foi e começou a anunciar em Decópolis, que era a cidade maior daquela região dos gadarenos, com grandes coisas Jesus lhe fizera. Então todos se maravilharam. Ele virou pregador. Então, irmãos, a primeira explicação que Deus nos dá essa noite. Se você conheceu algum mendigo, algum demoniado, algum que vive à base do crack, pedindo, roubando, por causa do crack, por causa da droga, da maconha, da cocaína, e amanhã ele está com o evangelho pregando a palavra, não se assuste. Não fale. Poxa, mas será? Será que esse camarada não é só fogo de paia, né, como diz o caipira? Não. Acate, porque ali tem a mão do Senhor. Ali tem algo que o Senhor preparou. Não interessa de onde venha. Nós não podemos ter essa ignorância. Deus não quer que nós tenhamos essa ignorância. A pessoa que veio lá do fundo do poço, lá do barro, né? Quando o Salmo 113 diz, quem é como o nosso Deus que nos tira do monturo e coloca junto com os príncipes? Respeita, porque foi Deus que tirou. Não ignore. Aceita aquele pregador que veio do monturo, que veio do lixo, porque o exemplo está aqui. Que é um homem mais infeliz do que esse, mais endemoniado que esse. Eu não pesquisei, mas se pesquisar a legião, dá uma quantidade de soldado incrível de demônios. Parece que dá um exército, dá uma quantidade grande. Esse homem estava tomado, dominado. E Jesus percebeu, no veja percebeu, e já repreendeu. E aí mexeu com eles todos, né? Já se prostrou. Porque quem é que não se prostra perante a autoridade de Jesus? É a única autoridade que o diabo se prostra. Então, irmãos, essa noite, vamos ter esse entendimento. Não vamos
dá muita importância para a perda dos porcos, não. Perda dos porcos pode ser também a perda de você, teve uma perda, perdeu um emprego, perdeu uma herança, sei lá, alguma coisa. Não vamos dar tanto focar nisso aí, não. Vamos focar no que Jesus está fazendo, no que Jesus fez e no que Jesus ainda vai fazer. Vamos ficar com essa palavra dessa noite, um culto de libertação. Vamos aprender que quem liberta é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é a verdade, por isso que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis Jesus e você será liberto. É Jesus que vai tirar a tristeza do nosso coração. É Jesus que vai tirar essa depressão que anda rodeando a humanidade. Essa tristeza, esse desespero, essa saudade. Que a saudade, tem hora que a saudade é até boa, até gostosa. Sabe, a gente tem saudade, uma saudade assim, que parece que machuca, mas não machuca. Sabe o que eu quero dizer? Mas quando você está com aquela saudade doida, aquilo ali não é a saudade verdadeira. Quando a gente lembra, né, esses dias, agora domingo, lembrei do meu velho pai, acho que já faz uns 30 anos que ele foi, conseguiu uma foto. Aquilo é uma saudade assim, gostosa. Né? Agora aquela outra saudade, porque você perdeu isso, perdeu aquilo, aquela saudade cheia de mágoa, que você olha e fala, poxa, mas esse camarada aqui, hein, me prejudicou, ou seja, um pai mesmo, né, ou um irmão, puxa, esse camarada aqui acabou com a minha vida, hein? Não pense assim não, irmão. Tem aquela saudade gostosa. Aquela saudade gostosa é a saudade vinda do Pai também. O que é saudade? É a vontade de ter a pessoa que você ama do seu lado. Isso é saudade. E de quem consola nós dessa saudade? O Espírito Santo de Deus, o Consolador. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Depois eu vou ler os anúncios. E a Leninha vai clamar aqui, interceder nessas fotos. Eu vou ler as pessoas que estão inscritas nessa foto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Que esta palavra é como eu sempre digo, meu Deus. Cada capítulo, cada versículo é como se fosse uma árvore. Cada dia o Senhor dá um galinho para a gente pegar. E esses galinhos ensinam tanto a gente. Cada vez que a gente ouve o mesmo capítulo, os mesmos versículos, sempre o Senhor dá alguma coisa diferente para nós, Pai. E eu te agradeço de todo o coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Francisco, pode pôr aí para mim. Apaga a luz, o delay. Essa aí já é suficiente. Aviso importante da programação da igreja. Domingo, dia 28, às 9 horas, culto ao ar livre. Domingo, dia 28 de 2023, às 18h30, culto de missões. É o terceiro domingo do mês. E quarta-feira, próxima quarta-feira, 23/8, culto de libertação, às 19h30. Sábado, dia 19/8, eu peço a todos os obreiros, todos os membros da Missão Ebenezer, da filial de Borda da Mata, vamos se reunir aqui na igreja às 19 horas, que nós vamos fazer uma reunião importante, vamos traçar metas importantes, e vocês vão ver, cada um vai dar uma opinião, e nós vamos unir, preparar, porque eu sinto no meu coração o crescimento deste ministério. E para crescer, é porque eu sinto que Deus vai mandar muitas pessoas, e precisa encontrar nós com planos de trabalho. Um
plano completo, uma união completa, porque Deus só está esperando isso para mandar mais e mais pessoas para ser cuidada por este ministério. Amém? Glória a Deus. Pode vir, Leninha. Louvado seja Deus. Eu vou dizendo aqui que tem pedidos aqui da Andressa, da Tâmara, do Luiz Otávio, da Vitória, da Ana Luísa, do André, da Estela, da Dirce, da Benedita de Jesus Oliveira, do Carlos Daniel Siqueira. E tem mais aqui alguns pedidos de Anderson Corado Bonfim e família, e a Maribel Corado Bonfim de Carvalho e família. Nós temos orados, esse casal, dois casais, né, são os filhos da Lia, minha esposa. E nós temos clamado à noite para que quebrante o coração deles, para que eles sejam corações quebrantados. Um deles, o filho é músico, está afastado, mas eu tenho certeza que o Senhor Jesus, que derramou sangue por todas as ovelhas, vai trazer essas ovelhas de volta. Vai acalmar aqueles que estão rebeldes e vai trazer junto com o amor de um pai, com o amor da mãe, com o amor da família. Eu tenho certeza disso em nome de Jesus. E aqui também tem mais uns nomes de pessoas, que é o Ezequiel, Lucas, Jéssica, Jefferson e família. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Soberano Deus, Pai eterno, aqui está, Senhor, esta mesa posta diante da tua presença, Senhor. E está essas fotografias, esses pedidos de orações. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, alcança cada uma dessas vidas, cada um desses nomes, meu Pai. Senhor, venha de encontro à necessidade de cada um, Senhor, que seja na libertação, seja na cura, Senhor. Mas eu peço a salvação dessas almas, meu Pai. Também aqui, Senhor, foi apresentado, Senhor, os filhos, Senhor, da nossa pastora. Alcança eles, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Venha quebrantar estes corações, ó Pai. Tira, Senhor, o coração de pedra e coloca, Senhor, um coração de carne, ó Pai. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Quebra, Senhor, esses muros fortes que está, Senhor, dentro deste coração, nesta alma. Em nome de Jesus, ó Pai. Também, Senhor, a irmã Fátima, meu Deus, que eu vi o nome dela aqui, Senhor, alcança ela, Senhor, cura, Senhor, liberta ela. A irmã, Senhor, a irmã de Tinha, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor, a cada um dessas vidas, meu Pai, com a saúde, com a paz, com a prosperidade. Se tiver alguém, Senhor, desempregado, que o Senhor venha abrir as portas de emprego, em nome de Jesus, ó Pai. Eu peço a tua bênção, Senhor, para cada uma dessas fotografias, Senhor, e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Também apresento, que já foi apresentado, mas eu solicito o meu neto Eric, que eu recebi uma comunicação do meu filho, o Maicon, que ele já agora encerrou todos os exames. E agora realmente foi descoberto o que ele tem e que agora vai começar o tratamento. Então eu tenho certeza que se for da vontade de Deus, o preparo que ele tem, que ainda ele vai correr muito, que ele vai ter saúde para correr muito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Então agora vou dar as bênçãos apostólicas e nós vamos para a nossa casa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, e que a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.